sou a professora Gorete, professora de Geografia, e hoje nós vamos ver alguns pontos importantes sobre os temas localização e orientação na face da Terra. Orientação pelo Sol. Então, os seres humanos, desde a sua caminhada pela face da Terra, teve a necessidade de se locomover. Antes da invenção dos instrumentos como a bússola, o astrolábio, o GPS atualmente e outros meios de orientação, os seres humanos se orientavam usando os elementos da natureza. E um dos elementos cruciais para isso foi a Lua, o Sol, e hoje nós vamos ver algumas dicas de orientação pelo Sol. Nós temos aqui uma das maneiras da gente estar se orientando pelo Sol, colocando o nosso braço direito na direção que o Sol nasce, do nascente. Então, esse braço direito ele vai estar indicando o lado leste ou oriental, e o outro lado, o lado direito, o lado esquerdo, vai estar indicando o ocidente ou o poente, o local onde o Sol se põe. Nós temos um movimento aparente do Sol. Nasce no leste e vai subindo e desaparece ou ao anoitecer no ocidente ou na parte oeste do nosso planeta. Então, à nossa frente, usando essa técnica, nós vamos ter a direção norte. E a parte de trás do nosso corpo, as nossas costas, vão estar apontando a direção sul. Esses elementos da natureza, eles foram cruciais para a gente elaborar o que a gente chama de pontos cardeais, que são importantes. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. E eles serviram como base para utilização de outros instrumentos, como por exemplo a orientação através da bússola. Então nós temos os pontos cardeais que são norte, sul, leste e oeste. Aqui tem o Lzinho de leste em português e o E que vai estar em inglês, este, né? E aqui nós temos do lado oeste o W e o O, né? O O em português e o oeste na língua inglesa. Então os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Além dos pontos cardeais, nós temos outros pontos importantes que são os pontos intermediários, né? Nós temos o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Então nós já temos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Nós temos os pontos colaterais nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. E nós temos outros pontos importantes que são os pontos subcolaterais, que utiliza 3 letrinhas para identificar os subcolaterais. Mas como base nós temos os cardeais que são norte, sul, leste e oeste. Agora, nós temos alguns elementos que facilitam ainda mais a localização de pontos na face da Terra. Por exemplo, um avião, uma cidade, uma montanha, um navio perdido em alto mar, que são as coordenadas geográficas. E as coordenadas geográficas, elas se utilizam de linhas imaginárias, que nós vamos ver a partir de agora. São os paralelos, que são essas linhazinhas aqui, né? Elas são linhas horizontais, e a principal linha horizontal que divide a Terra em norte e sul, em 2 metades ou hemisférios, é a linha do Equador, que marca 0 grau. Ela divide a Terra em norte e ela divide a Terra também na parte sul. E aqui nós temos outras linhazinhas que são paralelas às linhas do Equador, e cada uma também é numerada em grau, podendo chegar até 90 graus no sentido norte e 90 graus no sentido sul. Além das linhas paralelas que nós já vimos, tem também as linhas dos meridianos. O meridiano principal é o meridiano de Greenwich. Ele atravessa a cidade de Londres, na Inglaterra, e ele divide também a Terra em 2 metades, 2 hemisférios. O hemisfério oriental ou leste, o hemisfério ocidental ou oeste. Já os meridianos, eles são numerados no número maior. Eles podem chegar até 180 graus no sentido leste e 180 graus no sentido oeste. Lembrando que cada meridiano desse, ele vai definir uma hora diferente. Se você estiver à direita do meridiano, essas horas elas vão ser positivas, elas vão ser a mais.
Se você estiver do lado esquerdo, essas horas aqui elas vão ser negativas, as horas são negativas. É por isso que o Brasil possui horas diferentes, porque ele está à esquerda. E aí isso vai, à medida que a gente vai andando para a esquerda no nosso planeta, as horas vão diminuindo, ou seja, os fusos horários vão diminuindo. Aqui nós temos, quando a gente junta as linhazinhas paralelas, ou seja, essas linhazinhas aqui, que são deitadas ou horizontais, são chamadas de paralelos, com os meridianos, que são essas aqui que atravessam o Polo Norte e o Polo Sul, que são os meridianos. Aí nós temos aí, quando a gente junta os paralelos com os meridianos, nós vamos obter o quê? As coordenadas geográficas, que servem para localizar os pontos. Então, do lugarzinho onde se cruza o paralelo e o meridiano, nós temos a coordenada geográfica. Aí nós temos os movimentos da Terra. A Terra possui dois movimentos principais, que são os movimentos de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, ele tem uma duração aproximada de 24 horas, um pouquinho mais do que isso, que vai dar origem a cada 4 anos o ano bissexto. E esse movimento de rotação, a gente obtém como resultado dele o dia e a noite. A Terra fica iluminada de um lado, que vai ser a parte dia, e a parte que vai estar encoberta ou escura vai ser a noite. Já o movimento de translação, ele tem uma duração maior, que é o movimento que a Terra executa em torno do Sol, como nós vamos ver a seguir. Esse movimento de translação, ele vai dar origem às estações do ano e ele dura aproximadamente 365 dias. O movimento de rotação. O movimento de rotação é executado pela Terra, um eixo imaginário. A Terra gira de oeste para leste e essa duração vai durar aproximadamente 24 horas. Desse lado aqui nós podemos ver que está claro, então é a parte iluminada pelo Sol que vai representar o dia. Essa parte aqui, nós vemos que está escuro, é a parte que o Sol não consegue iluminar. Essa parte aqui vai representar a noite. Aqui nós temos a representação do movimento de translação. Esse movimento ele vai dar origem às estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono, o inverno. E a gente sabe que em cada hemisfério, no hemisfério norte vai ser uma estação, no hemisfério sul vai ser uma outra estação. Então, esse movimento de translação, ele dura aproximadamente 365 dias, que corresponde a um ano. E a cada 3 meses, nós vamos experimentar uma estação diferente. Quando lá nos Estados Unidos eles estão no inverno, nós estaremos no verão. Quando eles estiverem no inverno, nós estaremos no verão. Quando eles estão no outono, nós estamos na primavera, porque nós estamos localizados em locais diferentes. Eles estão no norte, nós estamos localizados abaixo da linha do Equador, que representa o sul. Então, a nossa aula, as dicas da nossa aula se encerra agora. Obrigada por vocês estarem participando.